Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, presente. Charles Torres Dias. Darleis Gomes de Moraes. Presente. Anderson da Silva. Presente. Flávio de Almeida Ribeiro. Presente. João Roberto Ladeira da Costa. Presente. José Paulo de Carvalho de Oliveira. Presente. Luiz Fernando Colucci Júnior. Maria Hermine da Silva Carvalho. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Wilton Vieira da Silva. Senhor presidente, por favor, justificar a ausência do vereador Charles, tá? Ele vai atrasar um pouquinho, que ele está no médico, mas ele virá, tá bom? Obrigado. Justificado. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 27ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que a aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício número 226/2015, do prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente, apensado ao presente, encaminho essa egrégia Corte de Contas os documentos integrantes da prestação de contas da administração financeira do município de Piraí, contas de governo referente ao exercício 2014, bem como as informações solicitadas na deliberação 199/96 dos órgãos discriminados abaixo. Município de Piraí, Prefeitura Municipal de Piraí, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Previdência Social do município de Piraí e Câmara Municipal de Piraí. Aproveitamos o ensejo para apresentar protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito. Requerimento número 46/2015. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador nesta casa, usando de suas atribuições legais, requer que seja encaminhado o presente expediente legislativo à Light Serviço de Eletricidade S.A., requerendo que seja feita uma vistoria em toda a extensão da rede elétrica do bairro Copilândia, neste município. Os moradores do local estão reclamando da constante queda de energia, pois as árvores cresceram muito e com a menor ameaça de chuva, os galhos encostam nos fios, prejudicando o fornecimento de energia elétrica, deixando os moradores sem luz por dias. Sala das Sessões, 12 de maio de 2015, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador. Indicação número 143/2015. José Paulo de Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nessa Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine, junto à secretaria competente, a viabilidade da construção de abrigos para passageiros nos pontos de ônibus ao longo da estrada João Guimarães, em Arrozal, 3º distrito desse município. Justificativa. A construção dos referidos abrigos vem atender aos anseios dos moradores e dos muitos funcionários das empresas instaladas no local que, muitas vezes, ficam expostos às condições climáticas por não ter lugar adequado para se abrigarem. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinação para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 12 de maio de 2015, José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador. Indicação número 144/2015. Charles Torres Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a recuperação do piso em toda a área externa do Centro de Especialidade de Piraí, localizado na rua Hélio Sena, número 31, Centro Piraí. Justificativa. O atual imóvel encontra-se em péssimas condições de uso. Após levantamento feito no local, pude constatar diversas irregularidades e necessidade quanto ao uso do espaço, buraco nos pisos,
parte do teto está caindo, entulho em lugares por onde as pessoas circulam, entre outros. Seguem anexo foto que comprovam os fatos acima mencionados. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do chefe do Executivo seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 12 de maio de 2015, Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 145/2015. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador, no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine, junto à secretaria competente, a necessidade de construção de uma praça de lazer com academia para a terceira idade e brinquedos infantis nos bairros Ponte das Laranjeiras, nesse primeiro distrito. Justificativa. A solicitação tem por finalidade proporcionar mais conforto na prática de exercício físico para os idosos e entretenimento para as crianças, uma vez que os moradores da localidade não dispõem ainda deste benefício. Entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do Executivo Municipal providência para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, em 12 de maio de 2015, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador. Indicação número 146/2015. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Antônio da Silva Neves, um estudo junto à secretaria competente de um projeto de lei, visando a autorização gradual da database de maio para janeiro dos servidores públicos municipais. Justificativa. O governo federal estabeleceu antecipação gradativa da database de reajuste do salário mínimo de maio para janeiro. De acordo com as regras políticas de valorização do salário mínimo do governo federal, fica estabelecida a edição de medidas provisórias para estas antecipações. Nesta esteira de raciocínio e de acordo com a legislação, o governo federal fez antecipação mês a mês até a database se fixar para janeiro, o que ocorreu em 2010. A legislação municipal em vigor estabeleceu o mês de maio como database do funcionalismo. Entretanto, devido a inúmeros impostos no início do ano, como, por exemplo, IPTU, IPVA, despesa com materiais escolares das crianças, etc., e para completar, os trabalhadores têm que trabalhar 144 dias do ano só para pagar impostos, o que vai até maio do corrente ano. Sendo assim, faz-se necessário antecipar a database da categoria para o mês de janeiro, para amenizar esta defasagem. Esperamos que a atual administração municipal encaminhe para esta casa, egrégia Casa Legislativa, projeto de lei que altere a database de reajuste dos servidores públicos municipais de Piraí para o mês de janeiro, acompanhando a database do governo federal. E com atenção costumeira e sabedor da sensibilidade do Executivo em resolver situações importantes, é que aguardo, confiante de Sua Excelência, determine providência no sentido do pronto atendimento. Sala das Sessões, 12 de maio de 2015, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Ofício à Câmara Municipal da Paróquia de Santana. Excelentíssimo senhor e estimado presidente da Câmara Municipal de Piraí, Júnior Rocha, excelentíssimo vereador Enderson da Silva, amigo Ego Staccato, autor do requerimento 20/2015, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, com profundo respeito a essa casa e aos ilustríssimos vereadores, na qualidade de pároco da Paróquia de Santana, externar nossos agradecimentos pelo excelente trabalho dos senhores, no que tange ao zelo, cuidado e responsabilidade política com a nossa querida Piraí. De forma particular, agradeço pela generosa atenção dos senhores para com o nosso projeto que visa a futura construção de um estacionamento no terreno de nossa paróquia. Como muito bem entenderam os senhores vereadores, o referido estacionamento tem por finalidade atender a demanda dos munícipes, visto que com o crescimento do município faltam vagas para estacionamento em nossa cidade. Aproveito para renovar meus sinceros protestos de respeito e profunda estima. Paulo Araújo Nogueira, Anjos Nogueira, pároco, é o padre da nossa matriz de Santana em Piraí. É por hoje só esse expediente. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos,
Com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, os demais vereadores, público presente. Eu gostaria de chamar a atenção de uma situação hoje que nós vivemos nesse país, quanto à corrupção nesse país. Eu até na terça-feira passada chamei a atenção aqui de que hoje nós vivemos uma epidemia, uma doença grave nesse país, que são os grandes gestores, os grandes executivos, que vivem a desviar recursos públicos da saúde, da educação, da segurança. Agora, nesse último final de semana, nós vimos mais um escândalo aí na Polícia Militar do Rio de Janeiro, do desvio de recursos do hospital da Polícia Militar, que atende essa corporação tão valorosa aí para cuidar da segurança. Já logo de início, alguma coisa que foi auditada pelo Tribunal de Contas do Estado, foram 8 milhões constatados como desvio dos recursos que vão para cuidar da saúde dos militares, da Força Auxiliar, que é a nossa polícia. Vimos esse grande escândalo da Petrobras, que na hora que a gente vê, a gente fala, tirou dinheiro da Petrobras, tirou nosso. A Petrobras é uma empresa pública, é uma empresa do povo brasileiro, assim como todos os recursos que são arrecadados com nossos impostos. Então, a partir do momento que se tira dinheiro da saúde, muita gente pode morrer, e aí aquele gestor, ele está sendo um assassino, porque ele está tirando a vida de um ser humano mais humilde, de um ser humano que depende daquele recurso para se cuidar, para comprar um aparelho, para cuidar da saúde ali, através dos recursos da medicina. E isso me deixa muito triste, porque a cada dia a gente vê um escândalo novo. A gente tem visto as obras superfaturadas, a gente vê que é uma coisa que virou uma cultura nesse país, desviar recurso público. Eu me lembro, na década de 80, tinha o presidente do INSS, chamava-se Ézio Cordeiro. Ele comprou uma aparelhagem para o INSS, antigamente chamava Inamps. E a Siemens, uma empresa alemã que vendeu esses aparelhos, mandou oferecer a ele os 10% referente à compra daqueles aparelhos. Ele se negou a receber. Falou, olha, eu não tenho... Não, mas isso é uma cultura da empresa em todos os países em que atuamos, isso é uma norma nossa administrativa, dá uma retribuição àqueles que compram nossos equipamentos. E ele mandou que comprasse viaturas, ambulâncias, uma série de coisas para o INSS, não aceitou a propina na época, na década de 80, o nome dele é Ézio Cordeiro, se alguém pudesse ver na internet, pode observar que foi um exemplo de cidadão lá na década de 80. E a gente tem visto obras gigantescas, como a gente vê, usinas nucleares. O Brasil, quando nós tínhamos ainda a administração militar, contratou junto americanos, alemães, 11 usinas nucleares. Eram 3 aqui em Angra dos Reis, mais 3 lá em Piruíbe, e assim por diante. Comprou uma série de equipamentos que hoje estão estocados em alguns portos. São milhões e milhões de dólares. Hoje ainda estamos indo para a segunda usina, que é ali em Angra, Angra 3, Angra 1 e Angra 2 já estão funcionando. E se gastou fortuna. Obras, Ponte Rio-Niterói, a gente chamava antigamente de obras faraônicas. Foi feito por uma empresa estrangeira. A gente vê Itaipu Binacional, se formou um consórcio das 10 maiores empresas brasileiras para tocar a obra de Itaipu. É uma das maiores hidrelétricas do mundo. Lá se foi mais um caminhão de dinheiro. Transamazônica. Eu trabalhei na Ferrovia do Aço, era mais uma coisa que eles queriam fazer, uma ferrovia que ia ligar o eixo Belo Horizonte a São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro. E assim por diante. E a gente observa que não é tão novo o problema da propina, porque a gente tem visto que houve épocas em que um jornalista lá da Folha de São Paulo, o nome dele é Jânio de Freitas, ele soltava, antes de sair o resultado de qualquer licitação de concorrência, ele soltava já num jornal lá o que seria o resultado daquela licitação, daquela concorrência. Então isso, a gente sabe que sempre teve um conluio
da grande empreiteira desse país para abocanhar dinheiros do governo, dinheiro nosso, que é o dinheiro que é pago para fazer essas grandes obras. E vimos agora, recentemente, eu até acredito, que o nosso corpo de técnicos, engenheiros que elaboram esses projetos, eu acho que falta um pouco de competência. A gente tem uma coisa que a gente chama projeto básico, é um projeto mais genérico, e tem um projeto executivo que ele detalha com mais clareza o que vai ser o gasto daquela obra. E quando se elabora um projeto, nós temos os preços, temos tudo orçado, material, o que vai ser gasto, cada parafuso, cada hora homem, como é que é a remoção da quantidade de terraplanagem, tudo isso é calculado. E como é que pode uma obra que a gente faz por 8, vai sair por 40, 5 vezes mais? Isso é uma coisa que não se admite, eu não sei se tem má fé ou se é incompetência do nosso corpo gerencial, porque não é possível que uma obra que a gente está fazendo o orçamento, é dinheiro público, é um dinheiro sagrado, que a gente vê nos investimentos aí, que obras são superfaturadas a todo momento. Isso me causa uma tristeza imensa, porque é dinheiro público. Quando a gente vai fazer uma escola, eu sempre fico pensando, é melhor investir numa escola do que a gente fazer presídio. Então vamos fazer escola, vamos gastar pesado, porque a gente tem observado aí que cada presidiário custa em torno aí de 3 mil a 4 mil reais por mês para cada governo desse que tem que manter lá o presidiário. Hoje nós temos uma população carcerária em torno de 700 mil pessoas que estão com a sua liberdade restrita aí através dos presídios. E a gente observa que é uma indústria. E vimos que a gente fala que é ressocialização, não é uma realidade. Não está ressocializando ninguém. Muito pelo contrário, é a universidade do crime. O cara que fica preso algum tempo lá, ele sai pior. Porque aquilo também é uma coisa desumana, eu já visitei diversos presídios, não tem condições de ser humano viver dentro daquele cercado, numa condição insalubre, aquilo não vai ressocializar ninguém nunca, nunca. Então eu fico imaginando, 1000 vezes melhor gastarmos com os professores, gastarmos com a merenda escolar, com o aluno, com aquele projeto que foi idealizado aí pelo Brizola, que é manter os CIEPs funcionando 8 horas por dia, com área de esporte, com área de biblioteca, com atividades de leitura para a cultura dessas crianças, manter essas crianças dentro de uma sala de aula. É um sistema que foi tirado lá do Japão. O Darcy Ribeiro, que era um estudioso dessa matéria, foi visitar os países orientais para ver como é que se formava a base desses países que estão muito mais desenvolvidos do que a gente, e ele copiou isso lá, que era um modelo que a gente precisa para implantar no Brasil, para a gente também alavancar a educação nesse país. Infelizmente, não vimos o projeto ser colocado na prática, alguns CIEPs aí até hoje estão em condições péssimas, mas aquela condição que foi colocada ali é um modelo de educação de tempo integral, para que essa criança tenha atividade esportiva, atividade de entretenimento, atividade do conhecimento ali das matérias específicas, que forme uma boa base. Essa é a intenção da escola em tempo integral. Então, a gente precisa realmente, para que essa nação evolua, que a gente tenha o nosso cidadão bem civilizado, bem educado, para que até na hora de escolher lá seu representante, ele seja um cidadão consciente, sabe escolher aquelas pessoas que vão dirigir 4 anos ou 6 anos, que agora a reforma política deve juntar essas eleições aí, para juntar eleições gerais no Brasil, para até a despesa diminuir, inclusive, e ver se realmente a gente consegue dar um passo adiante, e ver se realmente aí esse país que a gente precisa aí hoje é de uma lição de moral e cívica, de ética, para que a gente tenha as coisas públicas administradas de maneira correta. O que eu tenho notado, por exemplo, é um desleixo total com o dinheiro público. A todo momento que a gente vê as obras que tem aí as grandes empreiteiras, não respeitam regras, multiplica esse valor aí que a gente viu lá, Refinaria Abreu e Lima, a gente viu aí o Comperd aqui no Rio de Janeiro, em Itaboraí, a gente tem visto lá a própria usina nuclear. Hoje nós temos 3 obras gigantescas sendo tocadas nesse país. Usina de Giral, é uma hidrelétrica de grande porte, usina de Belo Monte, gigantesca, uma das maiores do mundo, e a usina de Santo Antônio, lá em Rondônia e em Tocantins. Essas usinas vão gerar energia, porque a gente está vendo a crise que nós estamos vivendo hoje, aí, a crise hídrica, e que vai trazer energia de lá. O Brasil já fez compra de materiais que
que são os conversores, essas linhas de transmissão. Uma delas tem 2.852 quilômetros, para trazer energia do norte do país para os grandes centros, que é São Paulo. Eles vão usar o sistema de corrente contínua. Então, o sistema de corrente contínua precisa dos conversores para transformar a energia alternada em corrente contínua e, novamente, depois fazer a conversão dela para a corrente alternada. Essas 3 usinas, eu não tenho dúvida, vai dar um potencial para esse país crescer por mais 50 anos, sem sombra de dúvida, sem ter essa urgência que a gente está tendo aí hoje de superfaturar a nossa energia devido à geração hoje, grande parte dela está se partindo da termoelétrica. A termoelétrica gasta óleo e esse óleo é muito caro. Por isso, nós estamos pagando esses impostos aí de bandeira vermelha, tem bandeira amarela, e a gente está a todo momento aí sofrendo com a sobrecarga dos valores da conta de energia que a gente viu aí quanto já chegou esse ano. Então, nosso país, que vive esse momento difícil, pedindo reformas aí a todo momento, a gente precisa de uma reforma tributária séria, tem que se estudar taxação das grandes fortunas, tem que se estudar um imposto único nesse país, para que a gente realmente possa trabalhar o lado social dessa nação, distribuir melhor essa renda. Eu vi nesse país poucas coisas assim que a gente pode ver que são avanços. Foi a valorização do salário mínimo, ele indexou ele ao PIB, mais a correção do salário ali, isso foi um grande avanço. E essa distribuição da Bolsa Família, que foi criado hoje em torno de 12 a 13 milhões de pessoas são beneficiados com a Bolsa Família. Isso é realmente uma forma de distribuição de renda. Mas eu acho que a melhor justiça social vai ser através da educação, onde as pessoas vão poder se qualificar para se habilitarem ao mercado de trabalho. Hoje, em todos os agronegócios, em todos o ramo da nossa vida, está pronta ali a tecnologias das novas evoluções aí de produção. A grande parte hoje das indústrias que a gente vê aqui, Ambev, das próprias montadoras de carro, antigamente se gastava 50 homens para executar um carro, hoje gasta 18, 19 homens para poder fabricar um veículo. Então, são coisas que realmente a nossa população tem que se preparar melhor. Eu acho que, assim, investindo em educação, o Brasil vai dar uma lição para esse mundo e ver que o nosso país sabe sair da crise, sabe superar qualquer tipo de problema. Obrigado. Vereador Eco Staccato com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. No início da sessão, o vereador Russo brincou comigo, né? Vossa Excelência está muito sério, tá? É sono, vereador, muito sono. Minha bebezinha está me castigando. Agora ela inverteu novamente, dorme durante o dia e à noite ela detona o papai. Vamos lá. Eu quero falar aqui em relação a manutenção que está sendo feita na rede elétrica lá em Vigário. Eu tive a oportunidade de fazer algumas cobranças. Isso é uma reivindicação antiga, né, que eu venho fazendo. Tive algumas reuniões com alguns moradores e hoje vejo que está acontecendo essa manutenção. Fui muito bem recebido pelo Leonardo, que é um dos funcionários da TAP, e também pelo Felipe, onde eles me explicaram que, em relação a Ribeirão das Lajes, é um caso diferente, porque eles têm o contrato com a prefeitura, que é o contrato de manutenção, mas essa manutenção é de troca de lâmpadas e pequenos reparos. E lá realmente teve que ser feito, está tendo, né, que ser feito um trabalho mais amplo. Eu não sei aqui tecnicamente explicar, eu sei que está trocando reatores e algumas outras peças já que são necessárias. Então, quero agradecer por esse feito e deixar para a comunidade de Ribeirão das Lajes que o empenho valeu, a participação da comunidade fez a diferença, e agradecer ao secretário responsável pela pasta e também ao executivo. Aproveitando, já que eu estou falando lá de Ribeirão das Lajes, vou falar em relação ao requerimento que fiz, que é o 34/2015, referente a uma reunião que a comunidade pretende fazer juntamente com
o representante legal da Light, um representante também legal da Prefeitura, para que ambas as partes cheguem a um consenso em relação à manutenção lá de Ribeirão das Lajes. Porque hoje há dúvidas, né? As pessoas que lá estão, elas não, em determinados momentos, elas não sabem de quem cobrar, não sabem qual responsabilidade cabe à Prefeitura, qual responsabilidade cabe à Light. Porque, pelo que me consta, tem um combinado e esse combinado, particularmente, eu não tenho acesso a ele. É importante que seja feita essa explicação lá para a comunidade. E foi feito, então, o encaminhamento pelo Executivo, através do ofício 221/2015, a Light, Serviço de Eletricidade S.A., solicitando que envie um representante legal para que possa se reunir com moradores de Ribeirão das Lajes na Igreja Católica daquela localidade, a fim de tratarem de assuntos de interesse daquela comunidade. Eu tenho um amigo, pessoal que mora lá em Ribeirão das Lajes, e ele brincou comigo hoje no aniversário que eu fui, né, de uma criança, falou assim: por que o senhor, quando é perguntado, os vereadores que concordam mantêm-se como estão, o senhor está sempre assim, ó. Ele falou que assiste às sessões, né, deitado, está sempre repousando. Falei para ele: não, o senhor deve ter pego esse momento aí umas 2, 3 vezes, mas eu ainda não assumi esse cacuete, não, pode ficar tranquilo que eu vou dispensá-lo. Bom, em relação ao bairro de Rosa Machado, eu tinha algumas reivindicações antigas, que foi feita no ano de 2013, 2014, repeti agora em 2015, e agora foi realizado lá a construção de mais quebra-molas. Eu precisava dessa resposta, porque sempre, né, fui questionado, inclusive nas redes sociais, por alguns moradores. E, diante, né, desse feito, eu não poderia deixar de vir aqui e agradecer à comunidade que tanto cobrou, agradecer também o secretário responsável que deu a resposta, e eu acho que é por aí. E as cobranças, elas virão de acordo com a necessidade. Jamais vou abrir mão das cobranças, mas, tendo atendimento, provavelmente, eu tenho que fazer a minha parte também, reconhecer, vir aqui e aceitar os fatos, e mais, ficar feliz, porque quando você encontra com o munícipe, ele olha para você e fala: olha, muito obrigado, foi resolvido. Essa é a satisfação maior que um político deve carregar. Boa noite. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 14/2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a ementa: altera os quantitativos do quadro de pessoal constante na lei número 717, de 30 de março de 2004. Os senhores vereadores que o aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Antes de colocar em votação o projeto de lei complementar número 101 de 2015, com a ementa que altera o Código Tributário Municipal, passo a palavra ao munícipe, senhor Washington. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, público presente e aqueles que nos assistem. Senhor presidente, só para registro, como sempre, essa é a 7ª vez que eu uso dessa tribuna e faço isso com muito orgulho, muito prazer, da minha contribuição, humilde contribuição nos debates. Essa é a casa do povo, né, onde a gente discute, onde a gente apresenta as nossas ideias, as nossas propostas,
onde a gente interage junto aos senhores, né, os nossos legítimos representantes, mesmo sendo em projetos de lei. E, senhor presidente, essa casa é muito fria. Quer dizer, deixa eu corrigir aqui, fria no sentido do ar-condicionado. Eu acho que para mim, pelo menos, né? Caramba, mas vamos lá. Bom, senhor presidente, me inscrevi para falar desse projeto, não pela mesma ótica dos senhores que têm esse projeto em mãos, já passou por várias comissões e o conhecem, né, com mais profundidade e tal. Mas não também na ótica literal, né? Porque se levar em conta a minha ótica mesmo, ela é bastante comprometida, mas na ótica das ideias, né? Na ótica de um entendimento, de um pensamento talvez diferenciado do que os senhores têm, mas que eu espero certamente dar a minha contribuição. O país passa por adequações, né? Piraí não fica diferente, a gente sabe disso. O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Tutela Coletiva, orientou a Fazenda do município num projeto complementar, a fazer as adequações no que diz respeito à prestação de serviço. Assim tem feito o governo do Estado em inúmeras iniciativas. O governo federal gastou o que não deveria gastar, agora está aí fazendo o que tem que fazer, né, para poder salvar um pouco do que resta para nós, cidadãos. Bom, e o que eu quero trazer aqui é que, bom, se eu não me falha a memória, é o artigo 156 da Constituição que trata sobre esse assunto. Imposto sobre serviço, o que é arrecadado, fica para o município, bem como também para o Distrito Federal, né? E o projeto complementar, dentro da sua adequação e exigência, eu acho que foi assim, então, colocou onde não vinha sendo cobrado o imposto, que passe a ser cobrado. No caso, hotelaria e similares e tal. Mas isso, nesse aspecto, não me interessa, não vim para discutir sobre isso. O que me interessou, o que me chamou a atenção, é que entre tantos serviços que são cobrados, prestação de serviços, são inúmeros, né? E tem que ser cobrado mesmo. E ao município, esse é um dos poucos impostos que vai para os cofres públicos. Me chamou a atenção 2 serviços: o de coleta seletiva de lixo, empresas que trabalham na atividade de coleta seletiva de lixo ou coleta de lixo, e empresas que trabalham com reflorestamento ou com florestamento, ou com plantio de novas áreas. Mas também me lembrei agora, e estava isso já no meu pensamento, de colocar aqui para os senhores, porque também tem empresas, e deve-se cobrar também o ISS de empresas que trabalham com esgotamento sanitário, tratamento de esgoto. E me veio, então, o de perguntar aos senhores, claro que eu não estou aqui buscando resposta nesse momento, mas se está sendo cobrado esse imposto também da SEDAI, embora eu não levo muito fé nesse tratamento de esgoto que hoje está sendo executado no município. Quase 6 milhões de reais em estações de tratamento, somente 400 famílias, residências são atendidas, e por aí afora vai. A gente conhece os senhores mais do que eu, todo o problema ali que vem sofrendo o bairro ali do acampamento da Light, com aquela estação ali inoperante e tal. Bom, então é saber se a SEDAI, mesmo com esse tratamento, mesmo com
com a divulgação de que tratamento de esgoto está sendo efetuado em Piracicaba, então o município está recolhendo aos cofres públicos o ISS da SEDAI. Bom, naquilo, então, o que mais me chamou a atenção, quando eu digo coleta de lixo seletivo e reflorestamento, o que me chamou a atenção foi o seguinte: Piraí não tem coleta seletiva de lixo. Piraí já há tempos não vem trabalhando nesse tipo de atividade, que é algo extremamente importante. Então, se uma adequação da lei visa taxar ou sobretaxar ou algo nesse sentido de empresas que trabalhem voltadas a esse tipo de necessidade, seria interessante que fosse revisto o quanto será aplicado nessa cobrança do imposto ou quanto mais se pensa em cobrar. Como eu disse, creio que os senhores conhecem o ICMS ecológico. Creio que os senhores têm ideia de quanto isso é importante para o município. E coleta seletiva de lixo faz parte de um dos subitens em que, na sua somatória, chega-se a um item final, onde o município é avaliado e retorna para ele um determinado percentual como ICMS ecológico. Piraí hoje está em 24º lugar no ranking entre os 92 municípios. Receberá esse ano R$3.400.000 e não tem coleta seletiva de lixo. E quando a gente fala aqui em adequação de lei para que seja cobrada ou sobretaxada empresas que trabalham e voltada a esse tipo de atividade, não podemos deixar de refletir aqui dessa tribuna, mesmo como cidadão, e trago para os senhores, porque essa é a casa das reflexões, das discussões, e nada melhor do que esse momento, mesmo num momento de última hora, onde o projeto já está na boca da coisa para ser votada, é importante que se faça essa reflexão. Um município que não tem coleta seletiva de lixo, como que vai sobretaxar ou taxar empresas que, de repente, têm a intenção, o interesse de se estabelecer no município para fazer esse tipo de atividade? Se Piraí tivesse coleta seletiva de lixo, e eu falo isso com toda tranquilidade, humildade e mesmo com propriedade, porque quando participei do Conselho de Meio Ambiente, encaminhei projeto lá com início, meio e fim. Foram que me jogaram lá. Jogaram não, vou usar um termo mais brando. Foi o que disseram para mim quando até então eu apenas apresentava algumas propostas. Encaminhei projeto com assessoria adequada de engenheiro, dentro de todas as especificações. O projeto foi rejeitado e nada se faz de 4 anos mais ou menos para cá nesse sentido. Apenas embromação, apenas coisa para inglês ver. Então é preciso, senhores vereadores e cidadãos que estão nos vendo, é preciso que seja mais levado em conta as questões ambientais. Cobra-se de tudo aqui dessa tribuna, e cobra-se, eu estava falando com o vereador Darley agorinha, eu sou testemunha disso, quando aqui não estou em casa, são inúmeros indicações dos senhores. E raramente eu vejo aqui dessa tribuna uma defesa com relação ao meio ambiente. Hoje eu tenho uma filha de 8 anos, que seria 2 anos, que eu adotei já há 2 anos. Quando a gente trata e defende as questões ambientais, é para os filhos de vocês, para os filhos daqueles que estão nos ouvindo, nos vendo. Então, quando a gente vem e discutir uma lei aqui, nessa casa, a gente tem que considerar com bastante atenção o que essa lei realmente tem na sua totalidade e o que ela vai contemplar e o que pode ser feito para poder estar beneficiando aqueles que devem e querem se instalar no município na prática de tal atividade. A gente não vê reflorestamento, onde vocês já viram aqui projeto, mas a gente está cansado de ver, eu não mais, alguém me diz,
e eu acredito, e é verdade, e muitos dos senhores eu acredito que já tenham ouvido, o Sossego 2 foi derrubada de várias árvores ali. Agora, na subida do Cruzeiro, está sendo derrubado várias árvores para habitação. O próprio estacionamento da igreja, eu soube que também foram derrubadas de árvores. O propósito, a intenção, ok, é necessário e tal, mas não, eu até abro um parêntese que eu não posso afirmar na questão ali do estacionamento. Mas, quando eu enxergava, eu me lembro que eu via árvores ali e tal, e eu já ouvi dizer que não as tem mais. Então, senhores vereadores, eu queria, então, trazer essa minha colaboração. Essa casa é importante, estamos aí para nos somar com os senhores, dentro daquilo que é possível, com toda a nossa humildade, com tudo aquilo que pouco nós conhecemos, mas que, no mínimo, é suficiente para colocar um pouco mais e algo mais de reflectivo, ou para uma melhor reflexão dentro daquilo que se propõe e se vem para ser colocado em votação. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 01/2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal com a emenda. Altera o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Os senhores vereadores que o aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o projeto de resolução número 04/2015 do vereador Hilden Vieira da Silva, que cria comissão especial de inquérito. Os senhores vereadores que o aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 45/2015 do vereador Darley Gomes de Moraes ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providenciar junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., extensão de rede de baixa tensão com instalação de braço de luz na estrada de Arrozal, Fazenda da Grama, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. Os senhores vereadores que o aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Bom, companheiro, só dando prosseguimento aqui, no que diz respeito ao que a gente está votando aqui do Código Tributário, veio uma equipe técnica da Fazenda Municipal e que veio prestar os esclarecimentos devidos sobre uma emenda constitucional feita em Brasília, que refletiu que o Tribunal de Contas e também a tutela coletiva ali de Barra do Piraí, obrigando que a Prefeitura de Piraí fizesse uma modificação nos incentivos à rede hoteleira que se instalou em Piraí, de não zerar o ISS cobrado dos hotéis. Foi estabelecido pela emenda constitucional número 37 que o valor mínimo que pode ser cobrado mesmo com incentivo, a gente tem uma tarifa de ISS de 5%. O valor mínimo que, dando um incentivo, tem que ser 2%. Mas a informação que foi prestada pela equipe técnica aí da Fazenda Municipal é de que todos os hotéis são optantes do Super Simples. É uma lei federal que dá um incentivo para eles se declararem como microempresa. E não estão incluídos nesse tipo de procedimento que é o ISS do 2%. Então, não vai afetar em nada esses hotéis que já têm a opção do Super Simples. Mas estamos fazendo uma adequação, exigência legal de uma emenda
constitucional de que não poderemos implantar nenhum tipo de incentivo aqui que seja abaixo de 2%. Pode-se dar. O incentivo é 5%, vamos dar 3%, 2%. Qualquer empresa que viesse instalar é obrigada a pagar um mínimo de ISS de 2%. Isso, competência municipal. E vem depois aqui uma outra lei que já está nessa casa, que é uma adequação do ISS no que diz respeito à construção civil. Grande empresa instalada no nosso município, uma delas a gente pode citar agora, a ampliação do polo industrial da Ambev, trata com grandes empreiteiras que vêm de São Paulo, que vêm de Belo Horizonte, que vêm lá de Espírito Santo, estão trabalhando, vêm lá de Porto Alegre, empresas estão trabalhando no parque industrial aqui da Ambev, na ampliação, segunda fase da linha de produção, e essas empresas ganham milhões ali para fazer esse tipo de trabalho ali dentro da Ambev. Então, algumas empresas tentam algum subterfúgio, porque lá no nosso código há uma lacuna em que ele classifica algum tipo de obra para cair a alíquota. Então, está vindo a essa casa uma correção para que eles não usem esse tipo de subterfúgio, porque é muito utilizado pelas empreiteiras da Nova Dutra. E agora a Nova Dutra, se ela vier a fazer a pista da Serra das Araras ali, é obra de mais de R$1 bilhão. E Piraí não pode deixar sair por esses desvios, uma falha no nosso código, essa receita que pode advir ali da construção dessa nova pista de descida da Serra das Araras. Então vai vir essa casa, esse projeto já está aqui, já está pronto para a gente estar analisando nas comissões, para que a gente, depois da semana que vem, bote em votação e ajude o município. A gente precisa ajudar para que venha mais dinheiro para a educação, que venha para o saneamento, que venha para a saúde. A gente precisa de infraestrutura numa série de coisas no nosso município. E isso, sem dúvida nenhuma, essa casa é sempre responsável nesse aspecto. No que diz respeito à parte ecológica do município, o nosso município ele tem, hoje a Light aí fez plantio para mais de 10 milhões de mudas na represa. A represa reflorestou grande parte da área dela aqui, do complexo de Ribeirão das Lajes, plantou até alguma coisa aqui também em Piraí, já está pronto agora, fez na Caiçara ali, em vários daqueles terrenos ali, que antes até se alugou muito para pastagem ali, e agora ele fez um viveiro ali, na Vila das Palmeiras, vai ser o viveiro de mudas aqui do nosso município, e eu tenho certeza que vai incentivar ainda mais a gente ter uma reserva florestal e aquática do mais alto nível, que é o complexo de Ribeirão das Lajes, lá a represa de São João Marcos. Foi até na época um grande município, muito desenvolvido, que foi lá todo inundado para que desse poder a esse grande complexo, que foi para geração de energia e mandar água lá para a capital, que antes a capital era na Guanabara, aqui no nosso Rio de Janeiro. E a gente tem visto, nós temos um aterro sanitário, que já está se esgotando a vida útil, está se tomando uma providência para poder prorrogar um pouco mais a existência daquele aterro sanitário. Mas se trabalha hoje com as novas tecnologias, que é fazer a reciclagem do lixo. E aí eu quero chamar a responsabilidade que nós temos hoje a maior cervejaria do mundo com uma unidade em Piraí. A gente trabalha com a logística reversa. É ela tomar responsabilidade, a tal da responsabilidade social, de ajudar a cuidar dos descartáveis dela. Nós hoje aqui produzimos uma série de descartáveis, aí essas garrafas. A Ambev não é diferente. Uma série de refrigerantes, H2O, e uma série de bebidas long necks, que ela faz e depois não tem retorno. Então, acho que tem que botar uma responsabilidade a mais em cima dessas empresas. A gente viu aqui na CSN. A CSN foi uma luta de quase um século para fazer elas melhorar o sistema de tratamento dos seus detritos industriais. Inclusive, um grande mal que ela causa ainda ao meio ambiente, que é a poluição de toneladas de poluentes que ela joga todos os dias na atmosfera em Volta Redonda. Até pouco tempo eram 43 toneladas a cada 24 horas. É o que ela botava no ar
lá, fora o que ela poluía o nosso rio Paraíba. Então se tomou providência, eles compraram equipamento, importaram alguma coisa do Japão, botou-se alguns tipos de filtro, fez estações de tratamento lá dentro da Companhia Siderúrgica Nacional, para poder diminuir esse passivo ambiental. A gente viu aqui também, vocês podem observar ali em Santa Anésia, aquela grande estação de tratamento também de rejeitos da Schwartz Malduí, que é uma das maiores produtoras de celulose do mundo. Trocou o controle acionário, era da Souza Cruz, da British Tabaco lá, que era grande acionista lá da CIP, e agora é da Schwartz Malduí. Eles fizeram lá um sistema de tratamento, inclusive o mau cheiro, eu lembro muitas vezes, passava em Santa Anésia, era um mau cheiro terrível, aí o cozimento lá da matéria-prima deles, e eles fizeram uma grande estação de tratamento lá, é até um exemplo, de vez em quando a gente vê algumas equipes vêm das universidades do Rio de Janeiro, para fazer a visita ali na Schwartz, naquela estação lá de tratamento deles, que é tido como exemplo aí no estado do Rio de Janeiro. E a gente precisa realmente, as nossas encostas, ajudar a arborizar. Quando a gente precisa, eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente em Belford Roxo, e lá quando a gente precisava fazer a supressão vegetal, chamava-se a empresa que está fazendo isso e apresentava-se um projeto de compensação ambiental. A cada árvore substituída, eu peço 30 novas mudas, porque até ela crescer e até alguma outra que pode não vingar, aí a gente tem aquele 30 por 1 para poder substituir. Fazia-se uma medição, se calcula quantos vegetais tem, a gente fazia a supressão, mas tem a compensação. Vamos plantar numa área de um horto, vamos plantar nas encostas. É isso que é feito, porque o mundo tem que desenvolver, se a igreja precisa realmente da área lá e precisa tirar algumas árvores, se permita, mas tem que ter a compensação ambiental de mudas que a gente pode plantar nas áreas públicas, nas áreas de encosta, uma série hoje de áreas degradadas que a gente tem no município, precisa realmente da cobertura vegetal. Ela nos ajuda com a formação do oxigênio, isso nos ajuda muito, com a absorção de água para o subsolo, tudo isso é através da vegetação. As nossas nascentes, todas as nascentes, hoje a gente vê ICMS ecológico, importantíssimo, é a coleta seletiva, é o RCC, que a gente chama Resíduo da Construção Civil, ser beneficiado, é o tratamento de esgoto, a gente tem o índice, é a preservação das nascentes, onde a gente vai lá e eles chamam preservação de produção de água. Tem o ICMS, o pessoal de Rio Claro recebe, é um dos municípios mais avançados nessa área, eles têm um valor anual por preservar onde nós temos as nascentes. E acho importantíssimo que Piraí também fizesse uso desses métodos, porque, sem dúvida nenhuma, o meio ambiente hoje temos que preservar para as futuras gerações. E a gente, se plantar hoje uma árvore, ajudar a preservar a Mata Atlântica, o beneficiamento de lixo é um dos maiores problemas do mundo hoje. A Europa vive esse problema, nós tivemos momentos aí que vinham navios cheios de lixo descarregando aqui no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e é hoje um problema mundial. O número de lixo que cada ser humano produz está em torno de 1,2 kg por pessoa, por dia. Então, é uma quantidade de lixo gigantesca, o número de descartáveis é crescente, todo dia a gente vê copos, até uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção, tivemos o FEMUP do ano passado, e aquilo gerou um número de copos muito grande. Ali, do Tutucão, se a gente for fazer uma caminhada lá, vocês vão ver que lá deve ter foco de dengue gigantesco, porque tem copo demais jogado no meio do mato lá, que foi da última festa de Santana. Faz-se copo descartável, garrafa descartáveis, e isso tudo ajuda a contribuir nesse passivo ambiental que a gente vive. Então, a gente precisa realmente trabalhar na reciclagem do lixo. Todo o plástico hoje é reciclado, pode se beneficiar, a gente recicla. O Brasil é um dos campeões do mundo na reciclagem de lata de alumínio. A gente precisa realmente olhar com bons olhos as iniciativas hoje. Todo projeto hoje no Brasil, uma das primeiras licenças a ser pedidas se chama licença ambiental. Tem a licença prévia, que é um estudo, a licença de instalação, é quando já pode instalar um canteiro de obra, depois tem uma licença de operação. Esses 3 tipos de licença passam por estágio, são analisados por técnico. Tem um pessoal aqui em Piraí
já deve estar sendo descentralizada. A Secretaria de Meio Ambiente tem autonomia para fazer até um certo limite, e o INEA, equipes competentes lá que fazem o restante nesse aspecto de qualquer tipo de empreendimento. Inclusive a Ambev tem que ter licença, vocês podem passar lá, que deve ter uma placa gigante lá. A obra dela tem que ter uma licença do INEA, senão não tem que ir lá e paralisar. Então, isso tudo a gente tem observado. Nossa parte ambiental precisa realmente de atenção dos nossos gestores, precisamos realmente da nossa população contribuir, não pode se construir em área de encostas, o risco é muito grande. Estamos vendo lá no Nepal, agora já teve o segundo terremoto essa noite passada, e são milhares de pessoas que são mortas. Isso é até um acidente geográfico que não tem a ver com o meio ambiente, mas aqui no Brasil, a área de Vossoroca, desmoronamento e construções irregulares é uma coisa realmente que deixa em risco muitas famílias, é uma coisa muito perigosa. Só para finalizar, eu quero parabenizar as enfermeiras, é um sacerdócio, hoje é o dia das enfermeiras, elas têm aquele dom, aquela vocação de cuidar das pessoas nesses momentos difíceis da vida, quando a gente está lá precisando de um recurso de uma enfermeira. Então, parabenizar nossas enfermeiras pelo dia aí da enfermeira, que é uma atividade que realmente traz o alento naquele momento que a gente mais precisa. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Gostaria de comentar a respeito de um ocorrido. Hoje, uma jovem de 19 anos do bairro Varjão veio a óbito e tudo indica que, a princípio, o seu tratamento não teve o diagnóstico correto e isso, com certeza, contribuiu para que o processo se acelerasse e que o tratamento adequado não fosse adotado. No primeiro momento, teriam identificado a situação, ela procurou por dores no estômago, na região do abdômen, e teriam constatado uma gravidez. No segundo momento, um outro diagnóstico, teriam constatado que não se tratava de uma gravidez, mas sim de uma massa que teria se formado nessa região intraabdominal e deveria, então, se apurar para se ver realmente do que se tratava. E até que chegou-se à conclusão de que era um câncer. E infelizmente, essa jovem veio a óbito. A gente eu gostaria até, talvez, se fosse o caso, essa casa propor uma moção de pesar, porque é mais uma jovem que se vai. O nome é Alessandra, o nome dessa jovem. E nós, obviamente, como cidadãos, como amigos, como Andressa, né, acabamos ficando consternados também com mais essa perda. Existem várias, a gente vai ouvindo por aí, conversa com um, conversa com outro, e vai recebendo informações diariamente sobre possíveis falhas. Lá em Santa Anésia também houve uma reclamação a respeito de uma senhora que teria tido um atendimento errôneo, um atendimento técnico que lhe foi aplicado por uma técnica de enfermagem, teria levado essa senhora a óbito. A gente sabe que existem erros, o erro existe, ele é do ser humano, todos nós erramos. Mas essa questão da saúde é uma questão que a gente precisa ter uma preocupação maior. Né? Quando se lida com vidas, é algo que realmente nos traz uma responsabilidade mais ampla. Eu entendo que talvez fosse o caso de nós estendermos até mesmo essa comissão de inquérito, senhor presidente, que foi montada para atendimento a essa necessidade de se fazer essa avaliação junto ao Hospital Flávio Leal, nas suas atuais condições, para também os PSFs. Vereador Prico, Vossa Excelência foi quem fez essa proposta, e a gente poderia estar estendendo isso para o programa de saúde da família. Eu acho que vale a pena, são sugestões que chegam até nós, e no momento em que a gente precisa melhorar, precisa evoluir, precisa crescer dentro desses nossos processos, eu acho que toda sugestão é válida e a gente deveria pensar no assunto. Fica aqui a sugestão para o senhor. Existe uma questão que nós tratamos aqui hoje, gostaria primeiro de elogiar e parabenizar o cidadão Washington pelo tema aqui abordado e da forma abordada.
Nós sabemos que o meio ambiente foi um tema que passou a sofrer, a ter uma preocupação maior por parte dos governos nos últimos 30, 40 anos. Até então não se preocupava com o meio ambiente. De lá para cá, muitas regras foram criadas e vêm sendo criadas, muitas leis vêm sendo criadas em cima do tema. E nós precisamos realmente nos preocupar, nos ocupar com o assunto. Eu vejo que essa casa, inclusive, tem uma comissão, eu acho, se não me engano, é presidida pelo nobre vereador Alzimiro, e eu faço parte dessa comissão, e eu sugeriria, nobre vereador Alzimiro, que nós nos aprofundássemos um pouco mais no assunto. O tema trazido aqui pelo cidadão Osta é extremamente relevante. Eu não vejo a nossa Secretaria de Meio Ambiente trabalhando em cima dos temas aqui abordados. Não vejo, não estou acusando, estou dizendo que não vejo, porque falta informação, obviamente. Mas eu acho que a gente precisa se preocupar com isso e tratar com mais critério. No que diz respeito a possíveis empresas virem se instalar e elas serem enquadradas na questão dos impostos do ISS, eu acho que toda empresa que vier a se instalar, ainda que seja para tratamento de esgoto, de saneamento, essas empresas são prestadoras de serviço, essas empresas estarão fazendo por lucro, para que obtenham recurso, receita, e é justo que elas paguem. E o que nós precisamos ver e avaliar é se o nosso contrato, junto à SEDAI, que é uma permissão, que é uma concessão, é um convênio, né, que foi firmado no ano de 2009, para ser mais preciso, firmado no dia 3 de março de 2009, se esse convênio, vou até ler para que os senhores saibam o que ele diz. Convênio de cooperação que entre si celebra o município de Piraí e o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria do Estado de Obras, CEOBRAS, para a delegação das atividades de organização e planejamento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a autorização da execução de tais serviços para a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, por intermédio de contrato de programa. Esse contrato tem uma vigência de 20 anos e o mesmo pode ser interrompido havendo consenso entre as partes. Não havendo cumprimento entre as partes do que consta no mesmo, pode, ou através de um consenso, de um entendimento legal entre as partes. E dentro desse contrato, eu não vou ler agora, até estou tomando ciência dele agora, mas ele traz aqui também um cronograma, um programa que traz um plano de metas da SEDAI. Nesse plano de metas, ele tem, por exemplo, meta como número 1, no primeiro ano, melhoria no sistema de distribuição de água tratada. Meta número 2, ainda no primeiro ano, avaliação de todos os sistemas do município. Meta número 3, primeiro e segundo ano, melhoria do sistema de distribuição de água tratada. Quarto, melhoria operacional no sistema de tratamento. Quinta meta, entre o primeiro e segundo ano, estudo de viabilidade para abastecimento de água tratada. Sexta meta, entre o primeiro e terceiro ano, ampliação do sistema de abastecimento de água tratada. Sétima meta, entre o primeiro e terceiro ano, melhoria do sistema de distribuição de água tratada. Oitava meta, entre o primeiro e terceiro ano, melhoria do sistema de distribuição de água tratada. Nona meta, entre o primeiro e quinto, ampliação do sistema de distribuição de água tratada. Já estamos no 5º ano desse convênio. 10ª meta, entre o segundo e terceiro ano, ampliação do sistema de distribuição de água tratada. 11ª meta, entre o terceiro e o 5º ano, construção de reservatório. Construção de um reservatório com a capacidade de 50 mil litros no bairro do Sossego 2. Foi construído? Ainda não, né? Mas nós estamos no 5º ano. 12ª meta, do terceiro ao 10º, ampliação da estação de tratamento de água ETA, Piraí. Aumento da capacidade de produção de água tratada da ETA de Piraí, passando dos atuais 60 litros por segundo para 120 litros por segundo. Tem prazo. Daqui para frente, tem prazo para tudo. 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª meta, que fazem parte do convênio, do contrato firmado, que tratam da ampliação da estação de ETA, melhoria do sistema de distribuição de água tratada de Arrozal, entre o terceiro e o 10º ano,
É um problema que sofremos em Arrozal nesses últimos meses, tivemos vários problemas, ainda temos problemas, até porque o reservatório lá não voltou a funcionar, se eu não me engano, continua ainda sendo área de lazer para o gado do cidadão que liberou a área lá, virou parque para o gado. Programa comercial de instalação de micromedidores. Isso a SEDAI faz bem, implantar esse sistema ela faz muito bem, e cobra muito bem, isso ela é campeã. Recuperação comercial entre o primeiro e o 20º ano, então isso é um plano administrativo. Política de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, está entre o primeiro e o 20º ano, a sua política de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. E também entre o primeiro e o 20º ano, análise de demanda. Então, meus senhores, eu acho que nós temos aqui um material bastante interessante, que essa casa, eu particularmente vou estudar, já pedi cópias ao nosso procurador, Netinho, que providencie para mim cópias desse material que me foi passado agora, para que a gente possa ajudar, a contribuir também junto à SEDAI para que as suas metas sejam alcançadas, sejam atingidas. Mas a questão, o ponto que eu quero realmente abraçar agora, nesse momento, é de que eu penso que nós poderíamos aproveitar melhor o conhecimento daqueles que se propõem, que se dispõem a nos ajudar, a nos instruir de forma gratuita, como veio aqui fazer o cidadão Washington. Eu acho que as contribuições feitas, dadas pelos cidadãos, às vezes são ignoradas. Elas não são tratadas não estou falando da nossa casa, estou falando no geral, no âmbito geral. As pessoas têm muitas informações, têm as suas experiências, as suas peculiaridades, experiências particulares que podem nos ajudar e muito. Então, que seja bem-vindo. Eu gostaria muito de, já estou me colocando, presidente, à sua disposição, presidente da comissão, para que nós possamos estudar juntos e nos aprofundarmos mais nesse assunto que é meio ambiente. Eu tenho informações que o aterro do nosso município já não é mais um aterro. Um minuto. Ele já virou um lixão. Ele foi montado, ele foi preparado para tratar, para receber e tratar o nosso lixo. E as informações que chegam até mim é de que que chegaram até mim é que a coisa já não está mais nessas condições. Então, eu acho importante a gente dar muita atenção a esse assunto e, se possível, eu, particularmente, gostaria muito de poder contribuir e aceitar de bom grado a ajuda que o nobre cidadão Washington tem procurado nos dar. E, no mais, foram feitas algumas colocações aqui na sessão passada, e eu estou sendo lembrado ali, pelo amigo, da questão da tribuna livre, né, que a gente possa criar um sistema novo de interação dessa casa com o cidadão, onde essa manifestação aconteça de forma ordeira, obviamente, existe um regimento a ser respeitado, e aquele que não o fizer, na minha opinião, tem que ser colocado para fora, porque tem que se respeitar, nós não podemos agir, não pode virar baderna, nós já erramos aqui, não podemos permitir que erre lá também. Tem que haver um bom senso para que as coisas fluam dessa forma, de forma educada, respeitosa e produtiva. Obrigado, senhores. Vereador Eco Staccato com a palavra. Hoje, como foi lembrado aqui pelo nobre vereador Alzemiro, é o dia do profissional de enfermagem. Eu destaco aqui uma enfermeira do nosso município que tem um trabalho exemplar, é uma pessoa de conduta muito séria e que faz com que você, num momento de insegurança, onde você tem um parente ou um amigo numa situação que realmente a pessoa depende de um tratamento mais humano, de um tratamento onde você sinta que está sendo amparado, ela cumpre muito bem essa função, além de tecnicamente ser uma profissional exemplar, que é a enfermeira Michele. Quando a gente tem contato com uma enfermeira, com um médico, que tem um parente seu, né, numa situação onde você depende muito desse profissional, você acaba vendo essa pessoa como uma pessoa da sua família, como alguém
próximo a você, porque você vê nela a esperança para a dor daquele que você tanto gosta. Eu me recordo que, por diversas vezes, quando fiquei com meu pai no hospital, ele teve câncer de próstata, e não foi uma nem duas, foram dezenas e dezenas de noites que eu passei acordado com ele, e eu via uma atenção muito especial, não só ao meu pai, mas como a todos que estavam no mesmo quarto que ele, por parte da Michele. Eu fico até emocionado por lembrar a forma com que ela trata as pessoas que estão nessa dependência. E realmente é árduo, é difícil, não é para qualquer um. Você passar, né, suas noites acordadas cuidando de pessoas que às vezes você não conhece, que você nunca viu. Ela não tinha conhecimento do meu pai, até então também não conhecia a Michele, e ela passou a ser uma pessoa muito admirada por mim, pela minha família, em função do tratamento que meu pai teve, dispensado por ela. Então, em nome da Michele, eu parabenizo todos os profissionais de enfermagem do nosso município e do nosso estado, enfim, do Brasil, e todos que estão aí no nosso mundão. Eu aproveito também para parabenizar o senhor Washington. Eu acredito que é realmente relevante as colocações feitas por ele. Eu ouvi outro dia uma frase, né, muito importante, onde estava sendo colocado que mundo nós queremos para os nossos filhos. Em contrapartida, tinha uma outra frase dizendo, né, que filhos nós queremos para o mundo que eles irão viver. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente tem realmente que fazer a preservação do meio ambiente. Eu quero deixar aqui também, né, o meu elogio ao padre Paulo Nogueira, que gentilmente respondeu com ofício o requerimento que foi feito por mim e aprovado pelos senhores, no que diz respeito a uma sugestão de criação de um estacionamento numa área que pertence à igreja. Eu tenho certeza que o padre, né, Paulo Nogueira, bem informado da forma que é, bem intencionado, e assim como a história da Igreja Católica nesse município, que respeita, né, o direito de todos, eu não tenho dúvida de que um estudo será feito para que não venha trazer transtornos algum ao nosso meio ambiente. E eu não teria feito esse requerimento se eu não tivesse certeza absoluta da seriedade com que a igreja vem tratando as questões que é de interesse da nossa comunidade. Obrigado. Boa noite. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 18 de maio do corrente ano, à hora regimental.